Cana em Israel era e é uma espécie de bambu, e ao se retirar o miolo desse bambu, ela servia como flauta. Essa cana sem miolo, trabalhada, ela servia como flauta, ela produzia música. Só que no manuseio, no trabalhar, na confecção dessa flauta, pela fragilidade desse bambu, ela poderia se quebrar. E quando essa cana se quebrava, não havia outra razão para ela, não havia outro motivo, não havia outra função, ela se tornava inútil, e o destino dessa cana então era ser esmagada e lançada fora. E na verdade há várias espécies de cana na Terra Santa, em Israel, só que uma é bem específica, é bem fininha, ela é semelhante a essa cana de boi aqui do Brasil, e ela cresce de balde, ela cresce em quantidade às margens dos rios de Israel, e era costume das crianças se assentar às margens dos rios e retirarem o miolo dessa cana para fazer essas pequenas flautinhas. Não era uma tarefa fácil, era uma tarefa difícil, era um trabalhar de artesão, era delicado, e com qualquer descuido, com qualquer bobeirazinha, essa cana podia ser esmagada, quebrada na mão da criança. E uma vez quebrada, como já dito, inutilizada, não servia mais para fazer flauta, não servia mais para fazer som, dela não sairia mais música alguma. E o que as crianças faziam então quando elas viam que essa cana quebrava? Que essa cana estava quebrada, elas quebravam essa cana mais uma vez e a descartavam e a lançavam no rio. Então provavelmente Isaías, ao trazer essa profecia, ele estava às margens de algum rio, observando essas crianças trabalhando, se divertindo, e aí o profeta profetiza a respeito do caráter de Cristo e a respeito de sua obra, só que isso 750 anos antes do Messias vir ao mundo, antes de Jesus nascer. Está comigo? Dá glória a Deus aí. E aí Jesus incorpora em seus dias essa profecia. Lá em Mateus capítulo 12, 18 a 21, você lê sobre Jesus, Mateus dizendo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, nem esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, ou o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Repete mais uma vez em voz alta comigo: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega. Em suma, amados, ele nunca descartaria pessoas, ele nunca jogaria fora aqueles que fossem esmagados no processo de manuseio, porque assim como aquelas canas, há em nossa humanidade um quesinho de fragilidade. Por mais forte que nós aparentemos ser, por mais forte que nós tenhamos aprendido a ser, por mais forte que nós precisemos ser, há em nossa humanidade essa fragilidade. Você corre o risco de se magoar, de se entristecer, de se ferir, de se decepcionar, de se machucar. Nós corremos o risco de sermos quebrados nesse manuseio, nesse processo. Palavra quebrada tem inúmeras definições, mas aqui para nós ela significa machucada. É uma cana machucada, é uma cana moída, é uma cana triturada por mágoas, amassada devido a expectativas não cumpridas, expectativas não realizadas. E todos nós aqui sabemos exatamente como isso acontece. Você escuta uma palavra, você escuta uma pregação, você recebe sementes, você se lança por fé, você planta essas sementes, você crê naquilo com todo o seu coração, com toda a sua esperança. Mas aí de repente, não acontece como e nem no tempo que você idealizou.
Outro dia uma irmã falou: ai pastor, meu namorado é igual iPad. E eu falei: por que, irmã? Ela falou assim: eu não tenho iPad. Você sabe como isso funciona quando parece que as coisas vão melhorar? Só que não. Aquele momento que você está lá, escolheu a pretendida, orou, jejuou, foi para o monte, desmaiou de fome. Aí você tem uma chance de sair com ela, e pela primeira vez ela te dá bola. Aí você está naquela conversa e ela elogia a sua coragem. É o primeiro elogio que você ganha dela. Ela diz: ai, você é tão corajoso. Aí aparece do nada uma barata voadora. Parece que vai melhorar, só que não. Deus criou todas essas coisas, mas dar asa para barata foi demais, né? Dar asa para barata foi demais. Aí está ela lá: ai, não aguento mais, Deus já falou, Deus já mostrou, Deus já te pediu para descansar, para não ficar ansiosa. Aí ela diz: ai, eu vou deixar de ser trouxa, vou parar de ir atrás. 3 minutos depois o cara manda uma mensagem, ela fica com aquela cara de cachorrinho que ganhou um carrinho. Já viu o cachorrinho quando ganha carinho? Aí manda uma mensagem: se você não responder, eu juro que eu nunca mais corro atrás de você, cansei de ser trouxa, vou seguir meu rumo. 3 segundos depois, responde só mais essa, vai. Me dá mais só essa esperançazinha. Há muita gente hoje na igreja, muita gente no reino hoje que se sente como cana quebrada. E é algo interessante de se viver, porque enquanto você vive em instabilidade, vive em paz, você olha para canas quebradas com certo grau de julgamento, você diz: não é possível, como é que pode, por que está desistindo, como é fraco, por que não ora, por que não jejua, por que não busca a Deus, por que não reage? Depressão é para quem não conhece Jesus. Como é que pode estar vivendo isso conhecendo a palavra? É um absurdo um cristão se entregar desse jeito. É o olhar daquele que ainda não viveu a experiência. Só que aí você, mesmo nunca imaginando que isso pudesse acontecer, mesmo imaginando que nunca você mesmo estaria se sentindo assim, você se vê agora juntando os cacos para tentar reconstruir o vaso. E agora, como uma cana quebrada, perdeu a convicção, perdeu a visão, perdeu o senso de missão, perdeu o senso de propósito. O que te fazia feliz é algo agora enfadonho, é algo pesado. Você vivia bem, você vivia feliz, mas houve traumas, houve feridas, houve machucados, e alguma coisa morreu dentro de você, algo mudou. Seu coração antes era quebrantado, era contrito, só que agora é pedra. Não é mais um fluir, é um esforço na carne para ver as coisas acontecendo, para tentar sentir Deus, sentir o seu espírito. Mudou. Antes era uma atitude cheia de fé, cheia de expectativa, cheia de esperança, só que ela foi substituída por pessimismo, ela foi substituída por amargura. Você mesmo não se reconhece, seu olhar mudou, seu discurso mudou, seu coração mudou. Você foi no passado um exemplo para tantas pessoas, de comprometimento, de seriedade no evangelho, de paixão pelas vidas, de paixão pelo próprio Deus, de entrega. Mas hoje você escandaliza as mesmas pessoas com as escolhas que está fazendo. E chega uma hora que a gente tem que parar tudo e começar a se questionar: será que é isso? Será que eu vivi o que vivi para chegar no lugar onde eu estou? Será que a criança espiritual que eu fui ontem se orgulharia da pessoa que eu estou me tornando? Pergunta isso para quem está do seu lado aí. A criança espiritual que você foi, teria orgulho da pessoa que você é hoje? Amados, a cana em pé, ereta, ela parece forte, só que ela é uma planta muito frágil, ela se quebra com facilidade. Uma criança sem força como consegue quebrar uma cana. Um vento um pouco mais forte quebra uma cana. Um animal passeando às margens de um rio quebram canas. Então nós temos
a referência de Jesus, a referência dos heróis da fé, a referência do apóstolo Paulo, a referência de Moisés. Nós nos dedicamos, nós nos esforçamos para que haja superação, para que pela fé haja reação. Nós aprendemos a ter força, mesmo porque na maioria das vezes você não tem outra opção, ou você é forte ou você aprende a ser. Nele, amados, nós somos fortalecidos, neles nós aprendemos a confiança, nós aprendemos a autoconfiança, nós aprendemos sobre alto valor, nós aprendemos sobre autoestima. Nós chegamos num determinado ponto a nos sentir inabaláveis. Se Deus está comigo, quem pode me vencer? Se Deus está comigo, eu não vou retroceder. Nós nos sentimos muitas vezes fortes como a rocha. Mas, amada igreja, muitas vezes o tempo, porque tempo é inimigo do primeiro amor, muitas vezes o tempo e os golpes desferidos pela própria vida, testam a nossa estrutura. É incrível, ao mesmo tempo assustador, quando nós descobrimos como somos vulneráveis, mais frágeis do que nós gostaríamos. Na realidade, em nós mesmos, nós somos fracos. É simples. Você é forte, até o momento que alguém te dá uma pisada, até a hora que os ventos sopram mais fortes, até a hora que você se vê encurvado e quebrado, olhando para os lados e se perguntando como é que eu vim parar nessa situação, como é que eu cheguei nisso. E às vezes por um pequeno ventinho, por uma pequena pisada, pelo manuseio de uma criança, um detalhe, uma falha na comunicação, uma discussão, uma eventualidade fora do roteiro, uma má notícia que ataca como um lobo ou uma matilha delas, um sentimento de rejeição, de injustiça, de desprezo, ou uma coleção deles, e desabamos. Alianças viram pó, ministérios implodem, certezas se derretem, história de anos e anos e anos viram lixo, projetos evaporam. Igreja, todas as semanas, cristãos verdadeiros, cristãos sinceros, cristãos consagrados, vão à igreja para levantar as suas mãos, elevarem as suas vozes e adorarem ao Senhor. Só que muitas dessas pessoas estão ali se sentindo profundamente quebradas, feridas, machucadas, moídas, descartadas, estão à beira de uma ruptura, se agarrando com a força que tem um fiozinho de fé. Você se preparou para ser uma flauta? Você se preparou para produzir som? É a tua chamada, é o teu destino. Não casa com você essa história de ser quebrado. Mas de repente é pisado, como uma cana quebrada. Olha, você não tem mais utilidade para mim, então eu te demito. Pisado, quebrado de uma hora para outra. Olha, eu já não tenho mais paciência para te fazer aprender, então te reprovo. Olha, não tenho mais paixão, então eu me divorcio. Pisado, quebrado. Eu já não vejo mais benefícios que possam vir de você, então eu não te quero mais. Eu não te quero mais como amigo. Pisado, traído, quebrado. E muitas vezes, amados, a própria religiosidade, ela faz o papel do boi que pisa, que quebra com o seu casco, com a sua pata, que machuca a cana. Isso muitas vezes acontece dentro das próprias igrejas, pelo abuso de autoridade, pela falta de amor, pela rigidez, pelo legalismo. Quantas pessoas amassadas, quebradas, dentro de 4 paredes de um templo. Por quê? Porque sistemas esmagam, diz em voz alta, sistemas esmagam. Há sistemas que esmagam.